Olá, queridas amigas, queridos amigos, uma boa noite para todos. Sejam bem-vindos para o nosso estudo. Hoje, dia 29 de setembro, e vamos dar prosseguimento ao estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. Uma alegria estarmos aqui mais uma vez para esse estudo. Deixo aqui desde já o meu abraço fraterno àqueles que acompanham esses estudos em outros dias. Muita paz a todos. E rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos inspire a todos, que nos envolva em sua santa paz, para que tenhamos momentos aqui de aprendizado, de confraternização, que possam ser proveitosos para todos nós. Esse estudo que realizamos às segundas-feiras, né? E hoje, excepcionalmente, no domingo, tendo em vista que amanhã tem um compromisso de palestra presencial e não poderia realizar, então, esse estudo na segunda. Mas na próxima semana a gente retorna às segundas-feiras, tá legal? Então, o meu abraço, o meu boa noite a todos que aqui já estão conectando conosco, querida amiga Lourdes Galvani, a Loiva Karnov, Najib Saba, a Helena Neves, que assim seja, a Edna Markovics, a Irani Zucatelli Gaspar, a Mônica Rovigatti, muito boa noite, a Fátima Baldo, bem-vinda, Ercília Machado, a Isabel Costa, e a todos que aqui estão já conectados conosco para mais uma noite aqui de estudos da obra, né? Os Mensageiros, de André Luiz. O amigo Ailton Cosmo Rodrigues chegando aqui também. A Iracema Picoral Cainã, muito boa noite. A Zenaide de Assis Alexandre também conosco, bem-vinda. Muito bom, fico muito feliz com a presença de todos vocês. E vamos então hoje para o capítulo número 5 da obra, né? Intitulado Ouvindo Instruções. Tá legal? Cloreci do Carmo também aqui conosco, muito boa noite. A Eliane Domingues aqui no Insta, tudo bem, Eliane? A Gorete Kurtz também aqui no Facebook. Muito bom. Luci Faria, tudo bem, Luci? Bem-vinda, viu? Sempre dou um tempinho só para o pessoal chegar, né? O vídeo ser divulgado para mais amigos aí, amigas, e a gente possa então iniciar. O amigo José Celso Victorelli, muito bem, muito bem-vindo, José Celso. A Odete Oliveira, boa noite. Muito bom. Vamos lá, então. Nós vamos para o capítulo 5, Ouvindo Instruções, tá legal? Só recordando que André Luiz estava se dirigindo, né, para o centro de mensageiros da colônia de Nosso Lar, e ele iria começar aquele novo trabalho no Ministério da Comunicação. Ele procurava, então, pelo instrutor Aniceto, que seria, então, a partir dali, o seu orientador espiritual, né? A Romilda Martiniano também, boa noite, Romilda. A Débora Medeiros, chegando aqui também, boa noite. Maria Elza, que legal, muito bem-vindos. Então, ele vai dar sequência, já estava lá no centro de mensageiros, né, para começar o trabalho.
e diz assim: no grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. Legal, bem-vinda, Romilda, muito bem-vinda. Tudo bem, Débora? Márcia Lima também conosco, muito bom. Então, ele está dizendo que ele chegou, né? Margarida Zanelati, boa noite, Margarida. Ele chegou nesse salão onde estavam lá muitos espíritos reunidos, né? Espíritos, homens e mulheres, ele está dizendo aqui, de idades diversas. É interessante, amigos, nós pensarmos na idade do espírito, né? Porque no mundo espiritual o corpo não envelhece, o corpo espiritual não é como o nosso, né? O corpo carnal. Então lá o espírito se mostra na forma como ele bem quiser, porque o corpo espiritual é moldável, né? O espírito consegue, dependendo da sua evolução, dar uma forma mais jovem ou mais, né, uma aparência mais idosa. Então a idade ali é como o espírito quiser se apresentar, certo? Então tinham muitos espíritos ali já reunidos, esperando para o início do trabalho. Aí diz assim: hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular, teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes do trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Ou seja, naquele dia, na colônia, né, no Ministério da Comunicação, haveria uma palestra na espiritualidade, seria proferida por esse orientador de nome Telésforo. Então, esse capítulo aqui vai abordar essa questão dessa fala desse orientador, que é bastante interessante. Ele vai falar ali sobre os trabalhadores, né, que se preparavam para vir à Terra em missão no âmbito ali da comunicação. Então diz assim: sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Então imagine, né, aquele ambiente lotado ali de espíritos, né, esperando a chegada desse orientador de nome Telésforo. Ele chegou, né, e tomou posição lá na mesa, muito semelhante às nossas reuniões, né, na Casa Espírita, uma mesa lá à frente, alguns espíritos ali compondo a mesa, né? E ele então iria proferir a sua palestra. Após saudar a assistência numerosíssima, muitos, né? Formulando votos de paz e incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Então ele faz aquela primeira saudação no início da palestra, né, como é comum, envolvendo a todos com votos de paz, de harmonia. E ele diz aqui, incentivando-nos aos testemunhos redentores, ou seja, sempre aquela palavra de estímulo para que aqueles que o ouviam, que eram candidatos ao trabalho, certo? Todos que estavam ali, como André Luiz, eram candidatos, né, para se prepararem para o trabalho na Terra, quer seja como espíritos desencarnados, quer seja como espíritos encarnados, tarefas nos dois planos da vida. Então, aqueles que ali ouviam
estavam desejosos de aprender para oferecerem, né, as suas possibilidades de trabalho. Certo? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Muito boa noite a todos que estão chegando aqui no transcorrer da live. A Graça Barbosa, tudo bem, Graça? A todos que aqui estão, Andréia Fernandes, que legal. Muitas amigas foram chegando aqui, né? Os amigos, muito bem-vindos. O Gerson Francisco também, Solange Fontoura, que legal. Então, continuando, diz assim, agora, então o telésforo, amigos, agora ele vai iniciar a sua preleção, a sua palestra, certo? E ele diz, agora conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Então, veja, ele já está ciente, ele está dizendo ali, né, que lá naquela assembleia numerosa de espíritos que estavam para ouvi-lo, ali estavam muitos companheiros fracassados. Olha que situação. Ou seja, companheiros, amigos, espíritos que já tinham vindo para uma tarefa na Terra, muito provavelmente muitos deles encarnados, vieram como médiuns, dialogadores e várias outras tarefas, e fracassaram na missão, desencarnaram, vocês estão entendendo? E ali estavam participando de uma nova preparação para voltar novamente ao trabalho. Então tinham muitos ali fracassados já. E haviam outros desejosos de colaborar, outros que estavam pela primeira vez ali se preparando, né, para vir em missão. Então tinha os que já vieram, que já fracassaram, e outros que estavam pela primeira vez, tá bom? Amiga Zuleide Carvalho, Ana Rosa Camargo, muito bem-vindas. A Graziela aqui no Insta, o Laerte Júnior, boa noite. Aí ele diz, referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros, muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Então, repetindo aquilo que já tinha dito, né? Muitos ali que falharam na tarefa da mediunidade e da doutrinação especificamente. Imaginem, né? Que difícil. O espírito estar ali participando de novo do treinamento, sabendo que ele já fracassou de uma vez anterior. Deve ser difícil, né? Porque o espírito deve se sentir ali numa condição, né, de uma certa chateação até de ter fracassado, né? Mas ali se preparando. A Margarida Zanilati colocando, haviam reprovado em suas missões, refazendo novamente o ano para poderem se preparar, né, e voltar numa próxima encarnação. É bem isso, certo? Estavam ali tentando mais uma vez. Sempre tem muitas oportunidades, certo? Aí ele diz, nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. O que ele quer dizer com isso? Eles estão auxiliando encarnados que têm dificuldade
de uma certa ação mais espiritual. Quando ele diz de fico incapazes de ação além da superfície terrestre, ou seja, estão muito presos às coisas da matéria. Quantos encarnados que não conseguem usar de sua capacidade espiritual, né? Atuarem numa dimensão mais espiritual, voltarem seus sentidos mais para a espiritualidade. Quantos irmãos nós sabemos que vivem na Terra presos apenas aos sentidos físicos? Quantas e quantas pessoas se sentem o próprio corpo? Nós sabemos disso. Quantos encarnados que não se reconhecem como um espírito imortal que é, certo? Adair Alves aqui no Insta hoje, Adair, bem-vinda, viu? Boa noite. Então ele está dizendo que eles precisam auxiliar estes que ainda estão muito presos, né, com as coisas da matéria. Nossa tarefa é enorme. Precisamos disseminar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. Ou seja, ele está dizendo, amigos, que eles estão trabalhando no sentido de preparar os encarnados para a realidade espiritual, para que os encarnados avancem para uma nova fase, né, para que eles consigam se sentirem seres imortais, né, e consigam adentrar essa realidade maior da espiritualidade. Então, o trabalho desses espíritos que vêm à Terra em missão é muito nesse sentido de despertar os encarnados para suas potências espirituais, para a sua realidade de espírito. Então, tem muito nesse sentido, tá? A Graça sempre descontraindo, né, Graça? Tentando pagar todas as minhas promissórias para não precisar voltar aqui tão cedo. Graça, mas às vezes não é bem como a gente quer. Pode ser que tenha que voltar antes do que você imagina, viu? Mas vamos ver, né? Vamos esperar. Bom, aí ele diz: é indispensável socorrer os que enfrentam, corajosos, as profundas transformações do planeta. Olha só, né? Muitos já estão trabalhando nessa tarefa de renovação do ambiente terrestre. Porque, amigos, nós estamos adentrando a era do espírito, certo? E quantas pessoas que não têm noção da realidade espiritual. Então, o que ele está dizendo é que tem muitos espíritos trabalhando nesse processo de despertar consciências, de mostrar às pessoas a realidade maior da espiritualidade, nesse período de profundas transformações do planeta. Porque nós sabemos que a Terra passa por essa transição, né, planetária, como é tão falada. Estamos aí em meio de um processo de transformação, onde vai haver uma separação, né, que já está acontecendo. Tem alguns espíritos que não têm mais condições de reencarnar na Terra. Já estão sendo conduzidos para outros orbes, mas de acordo com suas condições, né? Então, tem espíritos que não estão mais retornando, espíritos muito presos ao mal. Então, está havendo aí essa separação, né, do joio e do trigo, como diz a parábola. Então, é um trabalho que eles estão tendo de preparar os encarnados para a nova realidade, a era do espírito. E é um trabalho grandioso, né? Porque a doutrina espírita precisa chegar para mais pessoas, essa realidade espiritual, despertar outros irmãos que ainda não têm noção, né, dessa realidade.
O Edson Fukuta está dizendo, tanta preparação e cuidado, e aí falimos. Pois é, né, Edson? O investimento é grande, e às vezes chegamos aqui e não correspondemos, né, às expectativas. É bem nesse sentido mesmo. A Maria Elsa está dizendo, né, melhorarmos em cada estado reencarnatório, em cada época aí, né, Maria Elsa, é isso mesmo. O Ailton está dizendo, neste momento os sinais são graves, né? Vejamos o Oriente Médio. Vivemos uma época, né, desafiadora, com muitos problemas ainda, né, muitas guerras, muitos conflitos. Então a gente percebe o quanto está difícil, né, levar a vida, viver de uma forma mais proveitosa diante de tantas situações lamentáveis e tristes, né? Glorecido Carmo dizendo, sempre estou convidando pessoas a entrarem no estudos. Que legal. Muito bom. Faça mesmo o convite, né? É bom quanto mais pessoas tiverem oportunidade, né, de conhecer mais estudos, né, de espiritualidade, é sempre muito bom. Legal, Adair, migrou por Face, né? É isso aí. Tudo. Bom, aí continuando então, aí diz assim, as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Então vejam, amigos, aqui é o ponto grave, né, complicado, que a gente percebe na humanidade terrestre. Ele está dizendo assim, olha, as transições essenciais da existência na Terra encontram a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. Aquilo que já dissemos um pouco. Quantas pessoas ainda hoje vivem apenas para a matéria? Vivem como se fossem apenas o corpo. Quantas e quantas pessoas não têm noção de vida após a morte? Quantos que não enxergam a realidade da vida, o que estão fazendo aqui? Pensam que estão aqui apenas para usufruir das coisas do mundo, para gozar a vida intensamente. Então estão distraídos, como ele diz, das realidades eternas. É sério isso, amigos. E mesmo nós que temos conhecimento, nós precisamos tomar cuidado para não distrairmos-nos também. Às vezes a gente esquece, se desliga de que somos um espírito, que estamos aqui com uma tarefa para ser realizada, quer seja no âmbito da família, quer seja com a nossa transformação moral, todos nós temos uma tarefa a ser realizada. Estamos aqui não a passeio, nós sabemos disso. Então, amigos, tomemos cuidado para não ficarmos distraídos com as coisas, com os atrativos do mundo e descuidarmos daquilo que é essencial. A Romilda está dizendo aqui, gostaria de fazer uma pergunta, por que o processo de uma reencarnação é um processo tão confuso às vezes? Olha, Romilda, é que essa pergunta sua é bem assim, complexa, né? Teria que falar muito aqui, acho que a gente fugiria um pouco, né, do contexto aqui do assunto. Mas, Romilda, eu não sei em que âmbito que exatamente você está colocando, né, que o processo é confuso, porque a reencarnação em si é um processo muito bem elaborado pela espiritualidade. A reencarnação é um processo muito bem organizado, né, pelos amigos espirituais. Mas o que se torna confuso, Romilda, eu acho que é da nossa parte. Quando a gente não consegue, né, aproveitar as oportunidades reencarnatórias, a gente foge aos compromissos que a gente assume. Então, Romilda, assim, eu não sei bem em que sentido que você coloca, né, confuso o processo.
Porque o processo em si, ele é bem organizado, entendeu? A espiritualidade planeja tudo muito bem. Eles sabem onde nós precisamos renascer, eles sabem em que condições nós precisamos voltar, até a questão de recurso financeiro, questão de saúde, questão de profissão, se vamos nos casar ou não, se vamos receber filhos ou não, tudo isso, Romilda, tem um planejamento na espiritualidade. Então, eu entendo assim, o processo não é que ele é confuso, o processo é muito bem organizado. Eu acho que o confuso que você coloca é na nossa parte, né? Nós que, às vezes, bagunçamos o processo reencarnatório, porque a gente acaba se distraindo, né, daquilo que seria o nosso objetivo principal, certo? Bom, deixa eu ver aqui para a gente continuar mais um pouco. O Ailton está colocando aqui, né? O reencarnante é quem causa a situação. Pois é, mais ou menos aquilo como comentamos, né? O problema acho que está mais com a gente, né, Ailton? Bom, mas continuando aqui. Aí ele diz assim, lembrando que nós estamos lendo aqui a fala do Telésforo, né? Uma palestra que ele está fazendo lá na colônia Nosso Lar para os candidatos, né, ao trabalho na comunicação. A mente humana, diz ele, a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isto é uma fatalidade evolutiva, ou seja, a nossa mente de encarnados, queiramos ou não, cada vez mais se volta para a realidade espiritual, como ele diz aqui, para as expressões invisíveis. Então, mesmo que tem muitos que ainda não se sentem no espírito, tem muitos que ainda têm dificuldade para compreender a realidade espiritual, tudo caminha para isso, entenderam? Por isso que ele coloca fatalidade evolutiva. A nossa reencarnação caminha para essa era do espírito. A cada nova reencarnação, entendamos assim, a cada novos tempos, a humanidade será cada vez mais voltada para a espiritualidade, para as coisas do espírito. Nós temos que caminhar para isso, é o progresso evolutivo, certo? Por isso que ele coloca como fatalidade evolutiva. Caminhamos para isso. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Agora, amigos, ele vai falar uma coisa muito interessante, porque ele está dizendo assim, que esses trabalhadores da espiritualidade se esforçam para ajudar a coletividade terrestre a despertar para as noções de alma, de espírito, de realidade espiritual, de evolução, de progresso. Só que ele está dizendo aqui que existem umas correntes de incompreensão. Eles lutam contra forças opostas. Quer ver? Vou ler mais aqui, vocês vão entender melhor. Ele diz assim, não relacionamos apenas a ação da ignorância e da perversidade. Agem contrariamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. Olha que interessante. Ele está querendo dizer que muitos irmãos nossos, espiritualistas, agem de forma contrária ao trabalho do progresso espiritual. É interessante isso. Irmãos de outras religiões, que nós sabemos que isso acontece. Então é isso que ele vai explicar agora. Por que eles têm um trabalho tão grande?
porque aqueles outros irmãos de outras religiões que também são espiritualistas, o que é uma pessoa espiritualista? Que acredita na realidade espiritual, né? De cada um a seu modo, mas acredita. Então a gente devia unir esforços, um colaborar com o outro, mas ele diz que existem forças contrárias ao trabalho que eles vêm realizar. A Margarida Zanellati colocando, né? Cada reencarnação a gente precisa se lapidar um pouquinho mais, evoluirmos para o bem. Esse é o objetivo, né, Margarida? O que se espera é nesse sentido. Aí ele diz ainda, combatem-nos algumas escolas cristãs, olha só, como se não colaborássemos com o Mestre Divino. Pensem, amigos, como é verdade isso que ele está dizendo. Outras religiões cristãs vêm contra o movimento de espiritualização proposto pelos espíritos. Ao invés de ajudar nesse processo de despertar de consciências, algumas religiões atuam de forma contrária. E somos todos cristãos, é isso que é interessante. Aí ele diz, a Igreja Romana, o catolicismo, né, classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, ou seja, os protestantes ou evangélicos, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem o homem aperfeiçoado de um dia para outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. O que ele quer dizer, né? Os católicos não colaboram com o movimento do espiritismo porque entendem que é um movimento diabólico, uma visão equivocada, né, do trabalho espírita. Os irmãos evangélicos também, por sua vez, não aceitam a atuação espírita, sendo que, entendam isso, nós somos todos cristãos. A doutrina espírita vem fazendo um trabalho que deveria unir forças com os irmãos católicos, com os irmãos protestantes, para que juntos pudéssemos ofertar mais luz, né? Mais orientação à humanidade. Então é isso que ele está destacando, que eles recebem, os trabalhadores, né, espirituais enfrentam essa dificuldade de terem essa oposição dentro da mesma busca espiritual, porque somos todos cristãos, somos todos espiritualistas. E olha que dificuldade que esses irmãos ofertam, né? Oferecem ao trabalho espiritual desses trabalhadores aí do bem, né? Ficou claro isso, amigos? Ele está querendo dizer, então, né, que essas outras religiões acabam, de alguma forma, atrapalhando, no sentido assim, não é atrapalhando, no sentido de colocando mais dificuldades para o trabalho que precisa ser realizado. Porque a doutrina espírita vem num processo de ofertar luz para a humanidade, despertar para a realidade espiritual, para que entendam, né, melhor a vida, as leis divinas, e a gente sofre, né, com essa resistência de outras religiões. A Lourdes Galvão dizendo, né, é verdade, tem gente, nem dá para falar que somos espíritos. Pois é, né? A gente sabe a luta, a dificuldade que a gente ainda enfrenta. Pois é, né, Rafael? É triste, né? Realmente, entenderam? É triste isso porque deveríamos estar unindo força, né? Deveríamos estar atuando no mesmo sentido. O Ailton está dizendo, não compreenderam nada da terceira revelação e apelam para o exclusivismo, quase garantindo a salvação de alguns confrades. Infelizmente, né,
A Loiva também dizendo, só vai atrasar, mas não impedir. Muito bem colocado pela Loiva, né? Pode ser que atrase por causa dessa resistência, mas não vai chegar a impedir que o processo se cumpra, né? Que a evolução aconteça, porque tudo progride, né? Por mais que enfrentemos aí dificuldades, obstáculos, né? Tudo caminha para um progresso, né? Queiram ou não, as coisas vão ocorrer. Bom, aí, na sequência, diz assim, estou percebendo aqui quantos amigos no Facebook, né? Eu vejo que no domingo realmente é um dia que é mais fácil, né? Para muitos de vocês, acho que a presença fica maior, né? Mas, infelizmente, ainda não consegui me adaptar para transferir o estudo para domingo, viu, pessoal? Quem sabe um dia, vamos vendo aí o que vai ser, né? Mas eu espero aí que vocês me compreendam que domingo é um dia que tem outras atividades também, tem família, né? Nem sempre eu consigo realizar o estudo aos domingos, tá bom? Mas eu estou percebendo aqui que a participação é bem maior, né? Aos domingos, realmente. Bom, continuando, aí ele diz assim, no campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. Aí a gente vê, amigos, então, Margarida, eu sei disso, né? Tem os que participam também com o Alexandre na segunda, né? O Alexandre, que já estuda há mais tempo, né? A turma, muitos que estudam com o Alexandre também vieram estudar comigo, e eu sei que a segunda fica aí dividida, né? Tem os que vão, que acompanham com o Alexandre, eu sei disso. Além de compromissos também, né? Na segunda-feira. Mas, vamos vendo. Então aqui ele está dizendo, né, que não pode condenar os irmãos de outras religiões pelo desentendimento atual. Para a gente ver, né, a visão coerente desse espírito elevado, que não acusa os irmãos católicos, né, os irmãos evangélicos, eles compreendem que eles estão equivocados, né, mas eles, os espíritos, né, trabalhadores do bem, não guardam, vamos dizer assim, ressentimentos nem mágoas, né? Entendem que é uma dificuldade, né? Um desentendimento que eles têm. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Então a gente vê a fala sensata, né? A fala tranquila desse orientador espiritual que não condena os irmãos de outras religiões que se colocam como, né, posição contrária ao espiritismo, que acabam dificultando o trabalho dos espíritos amigos. Eles compreendem, né, toleram. Então, para a gente ver a fala sensata de um orientador espiritual, certo? Pois é, Mônica, tem a possibilidade, né, de assistir o vídeo depois, né? É isso que é bom, né? Dá para ver, né, mais estudos aí, é sempre muito bom. Então, a Cloreci colocando, né, que respeita as religiões, mas se encontrou na espírita, que esclarece mais, né? Pois é, o espiritismo tem essa... Quem conhece, né, a doutrina espírita vai perceber essa clareza, né, de orientação, de resposta para as dúvidas que muitas vezes não encontrávamos, né, em outras religiões. A Daí está explicando que estão na reta final do Livro dos Espíritos, na segunda. Ah, sim, um livro tão importante, né? Ainda mais no final. Tá bom, Margarida, obrigado aí pela compreensão de vocês. Mas sempre que puder, a gente tenta
colocar no domingo, né? Vamos vendo como vai ser possível fazer aí. Vamos seguindo então. O Ailton colocando aqui, lá no plano espiritual tem as diversas entidades religiosas. Um dia eu vou tentar entender essa convivência com eles. Pois é, né? O que Ailton coloca, né? Porque tem o espírito que desencarna católico, evangélico, muitos deles continuam, né? Filiados a essa crença, né? Então sabem que são espíritos, mas continuam lá com a sua religião, vamos dizer assim, né? Com a sua forma de entender. O Rafael Ducati dizendo, cada um na sua evolução. No futuro vão ter esta consciência sobre os espíritos. Tudo caminha, né, para um progresso. E é interessante aqui, o Rafael colocou, me fez lembrar uma fala que, se não me engano, é do Leon Denis, que ele diz assim, o espiritismo não será a religião do futuro. O espiritismo será o futuro das religiões. Essa frase é muito bonita, muito sábia, por quê? Não quer dizer, amigos, que no futuro todos serão espíritas, não é isso. O que quer dizer é que os princípios da doutrina espírita serão aceitos por outras crenças. Então, os irmãos católicos, irmãos evangélicos, umbandistas, quaisquer outras, né, filiações religiosas, compreenderão melhor os princípios espíritas, né, que não são do espiritismo, entendamos isso. Então, obrigado, Loiva, confirmando que é do Leon Denis, né? Então, por exemplo, reencarnação será uma crença, né, de outras religiões também, imortalidade da alma, a vida em outros planetas, a comunicabilidade dos espíritos, que são princípios fundamentais da doutrina espírita, serão também, né, aceitos por outras religiões. É isso que ele quer dizer, que o espiritismo será o futuro das religiões. Caminharão também, né, no sentido dos princípios que a doutrina espírita apresenta, porque são princípios da humanidade, das leis divinas, né, da natureza. Não são criação do espiritismo. Então, as outras religiões também um dia entenderão, né, e abraçarão também esses princípios. Deixa eu ver onde eu parei aqui agora. Aí ele diz assim, temos então, diante de nós, a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Então ele está dizendo, né, que eles enfrentam a incompreensão dos bons, porque os religiosos são boas pessoas que querem o bem, mas que não compreendem ainda a mensagem espírita, né? Não compreendem que os espíritos amigos estão trabalhando para o bem da humanidade, para o despertar de consciências, né? A Margarida Zanerato está colocando, todas as religiões são boas e importantes, né? Desde que o bem, né? Desde que trabalhem para o bem, justamente. Ana Lúcia Olive dizendo, eu acho que já está começando a acontecer isso, pelo menos parece que o espiritismo está sendo mais respeitado. É verdade, né, Ana Lúcia? Isso que a Ana Lúcia coloca é uma realidade, porque o espiritismo cada vez mais está sendo mais acolhido, conforme as pessoas têm conhecimento disso, né, a respeito dos princípios da doutrina, estão percebendo, né, a realidade desses postulados.
A Inês Davanzo aqui também no Face colocando: acredito que já passamos por todas essas religiões e hoje temos a oportunidade de estudar e aprender com esta doutrina bendita e esclarecedora. Então, muito provavelmente, que a Inês coloca, né, em outras reencarnações, provavelmente já, com certeza, né, já professamos vários credos, né, já encarnamos em várias partes do planeta, já participamos de culturas diferentes, com certeza já fomos, né, do meio católico, muito provavelmente também do meio protestante, que são as religiões mais, né, com mais tempo aí, principalmente o catolicismo. E hoje temos a bendita oportunidade de conhecer aqui a doutrina espírita, né? A Priscila de Paula. Olá, Priscila, muito bem-vinda aqui pelo Insta. Uma boa noite, viu, Priscila de Paula, que é do programa, né? Me deu branco aqui agora, Priscila. Do programa Esferas da Vida, que acompanho sempre, que legal, muito bem-vindo. Bom, continuando aqui então, deixa eu ver onde eu parei aqui no livro. Aí ele diz assim: sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Olha que interessante, né? Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados não percebem que o espírito da revelação é progressivo. Ou seja, nós caminhamos sempre, né, para esse progresso de entendimento das leis divinas, de desenvolvimento da religiosidade em nós, de nos espiritualizarmos. Então, muitos irmãos de outras crenças têm uma certa resistência com esse progresso, né, com essas revelações espirituais que surgiram, favorecendo o nosso progresso espiritual. Então, é isso que ele está dizendo, né? O espírito da revelação é progressivo, tudo caminha para essa evolução de entendimento. Tudo bem até aqui, pessoal? Aí ele diz assim: muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Olha que interessante, aqui ele aborda, amigos, a questão do inferno eterno, né? Que algumas religiões ainda adotam essa ideia, né, com todo respeito, equivocada. Deus jamais teria criado seres para serem condenados a penas eternas. Então ele está dizendo aqui: não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos. Deveria estar trabalhando contra essa ideia. Porque ele diz aqui: mas sim na certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Então não é que seres criados por Deus serão condenados a penas eternas. O que existe são homens ainda infernais, que pela sua maldade, pelo seu apego ao mal, a sua ignorância, o desconhecimento das leis divinas, eles criam infernos para si mesmos, né? Só que com a grande diferença de que um dia todos se reabilitam, né? Todos um dia deixam o caminho do erro, o caminho do mal, a exemplo da parábola do filho pródigo, né? E retomam o caminho que leva a Deus. Deixa eu ver se passou algum comentário aqui no Face, porque eu não consigo
acompanhar na hora, né? O Facebook tem muitos comentários que não dá para a gente perceber na hora. Que legal, Ana Lúcia está dizendo que tem no Face, né, amigo pastor que posta frases do Chico. Isso é bonito, né? Esse respeito, esse reconhecimento de que são frases, né, que auxiliam, né? Então isso é bonito de ver esse respeito entre as religiões, que nem sempre acontece, né? O Ailton está destacando aqui os capítulos 6 e 7 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Fica aí a sugestão. Bom, vamos seguindo mais um pouquinho, então. Aí ele diz, lembrando que ainda estamos na fala do Telésforo, né? Aquele que está realizando a palestra lá na colônia de Nosso Lar para os trabalhadores candidatos, né? Se preparando para o trabalho na Terra. Ele diz, não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia, ou seja, por mais que os irmãos de outras crenças não ofereçam resistência, né, às ideias espíritas, é como se ele diz, entregue para Deus, né? Não adianta ficar tentando convertê-los, né? Tentando, seria uma perda de tempo. Aqui a Regina Souza dizendo, sou católica, mas tenho vários livros de empirismo ou espiritismo, né? Já li quase todos, amo esses estudos, tanto o seu como do Alexandre, Haroldo, e acompanho vários outros. Sou muito feliz por fazer parte desses estudos que me atraem, me identifico e o aprendizado é maravilhoso. Que legal, né? Bom ler essa frase, né, da Regina Souza, nossa amiga e católica, né? E que consegue, né, ter esses olhos de retirar o que o Espiritismo oferece de bom. Porque é como Paulo dizia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, se a gente tiver olhos de ver, aquilo que a gente consegue trazer de bom, retiremos aquilo que nos convém, né? Se não é tudo que agrada, como a Regina, ela tem a crença católica, mas se ela consegue enxergar algo de bom no Espiritismo, que bom que ela está, né, nessa busca. Ela mantém-se católica, mas está incorporando uma visão, né, dentro do possível, daquilo que lhe convém, que a doutrina espírita oferece. Parabéns, Regina, muito legal a tua posição aí de, né, não ser fechada, né, para o aprendizado que outras religiões oferecem. Aí ele diz, temos serviços complexos e dilatados, e como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis, de condição inferior que a rodeia em todos os sentidos. Aqui, amigos, ele está dizendo um outro ponto, um outro assunto que ele vai adentrar agora, interessante. Ele está dizendo aqui, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior. Ou seja, nós estamos cada vez mais, amigos, encarnados, percebendo e sentindo a influência do mundo espiritual. É nesse sentido que ele está dizendo. E como nós somos um planeta ainda atrasado, nós sabemos que somos rodeados por uma dimensão umbralina, é isso que ele está dizendo, nós sofremos cada dia mais a influência e o contato com essa esfera inferior da espiritualidade, certo? Aí ele diz, mas segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos
se verificam no sendal humano. Ou seja, nós estamos caminhando, como já disse, para a era do Espírito. E muitos entre nós da Terra não estamos preparados para esse intercâmbio, né, com a espiritualidade. Porque nós precisamos aprender a nos defendermos também, né, dessa influência ruim que às vezes a esfera inferior da espiritualidade oferece. A gente precisa estar vigilantes, né, com pensamentos, não sofrer essa influência tão grande da espiritualidade inferior. E aí ele diz: a ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Olha que interessante isso. A ciência terrestre, nós sabemos que caminha a passos largos, né? A medicina, tantos ramos aí da tecnologia, da comunicação, do transporte, de todos os sentidos, a internet, tudo avança vertiginosamente. Mas ao passo, além disso, né, em oposição a isso, multiplicam-se aflições da alma. Quer dizer, o ser humano caminha tanto para o desenvolvimento intelectual, mas, contrariamente, está sofrendo cada vez mais as aflições da alma. Deveríamos estar, né, conforme avançamos intelectualmente, poderíamos estar trazendo mais paz para o espírito, mas não é isso que está acontecendo. A gente avança de um lado e sofre as consequências infelizes de outro, porque o desenvolvimento moral não está acompanhando o desenvolvimento intelectual. Não é? Isso é muito claro, né? E visível. Ana Vitória, tudo bem, Ana? Aqui no Insta, a Lindalva Albuquerque, querido amigo Luiz Otávio Henrique, tudo bem, Tavinho? Que isso, um abraço, meu amigo. Tavinho, grande divulgador da doutrina espírita, toda hora aí viajando, né, Tavinho? Cada hora para um lado. Muito bem-vindo, fico muito feliz com a tua presença aqui. Um abraço, meu amigo. A Inês Davanzo dizendo aqui, tudo bem, Ana, bem-vinda, viu? A Inês Davanzo dizendo aqui no Face, estou tentando ser espírita, estou muito longe ainda, um pouquinho a cada dia. Mas é assim mesmo, né, Inês? Ser espírita não é fácil não, pessoal, né? A gente sabe que o desafio do espiritismo, para nós sentirmos, né, um desafio muito grande para seguirmos os postulados da doutrina, para colocarmos em prática em nossa vida aquilo que aprendemos com a doutrina. Então, para ser um espírita verdadeiro, né, como diz Kardec, é um desafio, né? Não é fácil. Então, todos nós estamos aí tentando sermos um bom espírita, né? Obrigado, Débora. Muito obrigado, viu? Mas, deixa eu ver o horário aqui, que nós precisamos dar um break aqui. Não vai... acho que dá para concluir o capítulo. Acho que falta só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Não, não vai dar, não. Nós vamos ter que parar por aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Eu vou fazer uma marquinha aqui, pessoal. Não, Ailton, não vai dar tempo, Ailton. Senão a gente vai ficar na correria aqui. Falta muito ainda, viu, para concluir. A gente combinou, Ailton, que nós não vamos ter muita pressa, não, né? Vamos devagar aí para não ficar atropelando, tá bom? Eu agradeço a tua disposição em prosseguir, mas eu acho melhor a gente ir com calma. Até vou fazer uma marca aqui onde nós paramos, para a gente não atropelar, não. Vamos devagar, que é importante aqui o ensino, né, os estudos que estão sendo oferecidos aí nessa fala do instrutor, tá legal? Mas
Então, nós não vamos parar, sinto muito, amigo, mas nós vamos parar no meio dessa fala aí, né, dessa palestra que o Telésforo está realizando na colônia Nosso Lar, né, ofertando esse ensinamento para os trabalhadores que se preparam para vir à Terra como médiuns, né, como dialogadores, como oradores. Então, a gente está vendo esse trabalho, está começando ali o trabalho de André Luiz, recebendo primeiramente essa instrução através dessa palestra, né, que está sendo reproduzida aqui por André Luiz nesse capítulo do livro. Então, vamos dar um break aqui, tem mais coisa interessante para falar. No nosso próximo encontro a gente prossegue, tá bom? Eu agradeço aqui a presença de todos, fico muito feliz, né? Muitos amigos aqui no Facebook, né? Como já disse, acho que pelo dia, né? Domingo, acho que é um dia mais fácil para muitos aqui. Agradeço a participação de todos, agradecemos sempre o amparo recebido da espiritualidade amiga, que estão juntos de nós todos, não só ao meu lado inspirando, mas a todos nós. Tenhamos a certeza que bons amigos espirituais nos envolvem nessas horas de estudo, de aprendizado, para que a gente possa assimilar bastante do conteúdo que estamos buscando, porque os espíritos amigos, eles querem o nosso progresso, a nossa evolução. Eles trabalham para que nós aproveitemos melhor a vida, no sentido de conquistas morais, espirituais, né? Então, a nossa gratidão à espiritualidade que nos envolve, a todos, por esses momentos abençoados que nós estamos aqui confraternizando, né? Eu agradeço muito porque é um grupinho de estudo que a gente vai aqui se fortalecendo nos laços de amizade, muitas vezes sem nos conhecermos pessoalmente, mas que já estamos aqui alguns, né, junto há algum tempo já, fortalecendo esses laços de amizade, de companheirismo. Então eu só tenho que agradecer a vocês e rogar a Jesus que a gente prossiga, né, nessa busca. Ana Vitória dizendo aqui que Deus continue te abençoando, irmão, para que você continue prosperando e compartilhando seus conhecimentos da doutrina. Obrigado, viu, Ana Vitória? Ana Vitória, que é uma amiga, neta, né, de uma querida amiga aqui de Bebedouro. Fico muito feliz que esteja tão jovem, né, já interessada pelos estudos espíritas. Deus te abençoe, Ana Vitória, que você continue nessa busca aí, né, de espiritualidade. Agradeço a todas as mensagens aqui pelo Facebook, tão fraternas. Quantos amigos, quantas amigas sempre, né, nos envolvendo, ofertando seu carinho. Deus possa retribuir toda essa bondade que vocês oferecem, esse acolhimento sempre, né, para que a gente possa continuar levando esses estudos de uma forma tão simples, mas com boa vontade. Tá legal? Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça para o trabalho. Obrigado, Lindalva, querida amiga. Que Jesus nos envolva sempre com sua paz, que a luz do alto esteja iluminando as consciências por toda parte nesse planeta Terra, tão carente de paz. Que todos nós, amigos, possamos sempre nas nossas preces orar, principalmente por aqueles que não conhecem Jesus. Quantos irmãos ainda hoje que estão presos ao mal, às vezes mentes brilhantes, mentes inteligentes, quantas pessoas intelectuais que se prendem ao mal, que se entregam aos desvios morais, né? Então oremos por esses irmãos, infelizmente são doentes da alma, que estão apartados do amor de Deus porque eles se distanciaram de Deus, mas que um dia também encontrarão um caminho melhor.
Então, que a paz de Deus envolva a todos no planeta Terra, semeando muito amor, muita luz por toda parte. Até nosso próximo encontro, na quarta-feira, então, tá legal? Aqueles que estudam comigo, assim seja, amém, né, Ana? Aqueles que estudam comigo o Evangelho também de Mateus, né? Na próxima quarta-feira, às 20 horas, vamos dar sequência ao estudo do Evangelho. Tá legal? Aos amigos de Bebedouro, amanhã estarei no Centro Espírita do Calvário ao Céu, aqueles que quiserem compartilhar conosco lá, estaremos levando o tema, a parábola do semeador. Tá legal? Então, um abraço a todos, muita paz, muita luz. Fiquei feliz de te ver aqui, Ana Vitória. Tudo de bom, viu? Muita paz a todos. Até nosso próximo encontro, amigos.